vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com mais uma semana, né? Então, nós vamos para a nossa 8ª aula de matemática, onde nós temos aqui uma criança segurando um símbolo da adição, que nós começamos a estudar na semana do dia até o dia 4, né? Semana passada também a gente falou sobre adição e pediu para estudar também a tabelinha de 2 e de 3, e a gente vai continuar nesse processo de estudos, tá certo? Com a nossa tabuada, porque a criança que aprende a tabuada, ela vai aprender com mais facilidade os conteúdos da disciplina, tá certo? Então, é uma forma de você se antecipar para não sentir dificuldade mais na frente. Aqui nós temos uma criança com vários símbolos das nossas operações, né? Nós temos ela segurando a princípio o nosso símbolo em estudo, que é a adição, certo? Um dos símbolos, né, de estudo, a nossa adição, que é o conteúdo estudado agora. E dando continuidade às revisões, nós vamos falar mais uma vez sobre a história dos números, os registros dos números, como eles registravam. Aqui nós temos aqui um primitivo, né, um homem da pré-história, registrando, fazendo seus registros das suas caçadas, né, da forma como que eles escolhiam seus alimentos, eles iam registrando. Então, aqui, a princípio, nós temos esses tracinhos que foram os nossos primeiros estudos referente aos primitivos, que eles registravam em forma de tracinhos, né, conteúdo de prova, estudos, e geralmente eles faziam seus registros, conforme o conteúdo da nossa página 75 do nosso livro, ele fazia os registros deles, porque naquela época não existiam os cadernos, né, então a forma deles registrar seriam como? Nas paredes das cavernas, em ossos, né? Eles também faziam o registro em ossos, faziam registros também em madeiras. Aqui mais ou menos nessa parte aqui vocês vão encontrar. Então eles faziam, né, a marca, né, os registros em ossos, madeira e nas paredes das cavernas, certo? Então nós temos algumas curiosidades referente a esse capítulo também. Estudamos também, nas semanas anteriores, os algarismos romanos de 1 a 10, mas falamos também que esses números aqui, né, eles vão acompanhar outros números, outros algarismos, para dar continuidade à numeração romana, né? Nós temos aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, em algarismo romano nós temos do segundo ladinho, né? O número 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Como uma forma de estudar em casa, vocês podem também brincar. Brincar e estudar facilita mais a sua aprendizagem. É uma forma de você aprender mais rápido brincando. Por isso que nosso livro tem uma parte em que você estuda brincando, né? Tem sempre uma parte dedicada a ao brincar, ao estudar e brincar ao mesmo tempo. Então vocês podem fazer cartelinhas com o número romano e fazer tipo um jogo de memória, fazer de um lado os números naturais e do outro lado os números romanos, para ver quem encontra, formando o par, certo? Encontra o número 1, né? E o número 1 em algarismo romano. Pode encontrar o número natural e o número em algarismo romano. É uma forma de você também fixar o conteúdo, tá certo? Eu sei que alguns coleguinhas estão na aula remota, espero que vocês estejam acompanhando com sucesso, como a Yara, né? Nós temos a Julinha também, nós temos o Cauã. Desculpa se eu estiver esquecendo de mais alguma criança da aula remota. Eu sei que à tarde nós temos a Radassa também, que é a aluna do turno da manhã, né? Que ela optou, a Radassa e a Yara optaram em ficar nas aulas remotas. Eu sei que acompanham bem direitinho. Inclusive eu tenho contato com a Radassa e gostaria de ter o contato com os demais. O Cauã eu tenho,
Eu não tenho o contato da Julinha, que pode entrar em contato com a escola. E eu queria autorização para pegar o número de vocês, para ter esse feedback, tá certo? Para a gente estar em contato, porque é importante que as crianças realizem as atividades, que façam seu registro e que eu, como professora, mesmo à distância, valorize o trabalho delas, tá certo? Então, quando tiver alguma atividade, registre, bate foto, envie para mim, eu vou pegar, se vocês me autorizarem, o contato de vocês para entrar em contato, tá certo? Então, vamos dar continuidade os números romanos, né? Eu já falei dos meninos que estão na remoto, da Yara e da Radassa pela manhã. E à tarde nós temos o Cauã. Eu creio que só o Cauã que esteja na remota. Só o Cauã que está na remota à tarde. Certo? Então, nós vamos dar continuidade aos números romanos aqui. Esse castelinho encantado, que já se desencantou uma vez na semana passada, porque nós já trabalhamos ele como forma de apresentação do número romano, né? Dos números romanos. Aqui eu tinha o número 9, então coloquei o vizinho dele que estava faltando 8 e o número 10. Eu tinha o número 5 em algarismo romano, coloquei o 6 e o 7 que estavam faltando. Tinha o 3, coloquei o 2 e o 1. O 7, coloquei o vizinho número 6, que vem antes, e o vizinho que vem depois, o número 8. Eu tinha o 4 e coloquei os dois vizinhos anteriores dele. Eu coloquei o 3 e o 2. Tinha o 5, coloquei o vizinho 4, que vem antes, e o vizinho 6, que vem depois. Então, e registrando os números, nós trabalhamos os números, nós trabalhamos em atividades algumas sequências, trabalhamos a sequência de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10. É um conteúdo que foi estudado, né? Então, do livro, das páginas 76 e 77. Aqui nós temos uma sequência de números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, dando uma sequência numérica de 2 em 2, né? E fazendo uma sequência numérica de 5 em 5, nós começamos do 5 e fomos até o 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. De 10 e 10, uma sequência de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Agora, se nós fôssemos avaliar, né, se nós fôssemos classificar essa numeração, ela é uma ordem crescente ou decrescente? Parem aí, pensem, tentem responder. Se você respondeu que é uma ordem crescente, você acertou, parabéns. Por que é crescente? Porque ele começou do número menor e foi até o número maior. Tanto de 2 em 2, como de 5 em 5 e 10 em 10, o número começou um número pequeno e terminou no número maior. Então, houve uma ordem crescente. Vocês fizeram atividades com a calculadora, não foi? Então, houve uma atividade que foi passada para usar a calculadora na página 77. Então, tinha uma orientação que vocês teriam que seguir, né? Que é o com a lupa na mão. Então, você sabia que as calculadoras eram muito diferentes no passado, assim como as outras coisas, né? Que nós estamos estudando, que estão passando por um processo de desenvolvimento, né? Então, elas estão melhorando, se aperfeiçoando para melhorar as nossas condições, quer que seja de vida, no nosso trabalho, até na nossa própria casa também, né? Então, não foi diferente com as calculadoras, certo? Antigamente, as primeiras calculadoras eram bem barulhentas. Eu, particularmente, cheguei a conhecer algumas. E tinham engrenagens que faziam as operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão de números com até 6 algarismos. Depois surgiram outras formas de calcular até chegar ao calculador que você conhece hoje, né? Hoje em dia a gente tem calculadoras nos nossos celulares que possibilitam, mais facilitam as nossas vidas, né? Estudamos também as centenas, falamos das unidades, inicialmente nós falamos das unidades, falamos das dezenas, e durante essa semana, essas 2 últimas semanas, a gente está falando sobre as centenas, né? Então, estamos falando com números com centena, ou seja, números com 3 algarismos. Aqui nós temos representações de centenas exata, né? No quadro posicional, certo? Esse quadro aqui é posicional, um quadro posicional, porque você vai ver a ordem de cada um, como que elas são organizadas. Que nesse quadro posicional você vê aqui que no último espaço nós encontramos a unidade, que é o último número. O penúltimo número é a dezena e o antepenúltimo número é a centena, são as centenas. Lembrando que quando você for armar uma continha, isso é muito importante, você tem que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Esse quadro posicional já está te orientando para isso, que cada casinha dessa tem o seu valor, certo? Tem a sua importância quando você for armar uma continha. Então, aqui nós temos, na conversa vai e na conversa vem, tinha uma pergunta que dizia como que a gente registra os números maiores que 100. Eu não escrevo 101, eu escrevo 101. O número é 100, mas quando ele é um número maior que 100, eu escrevo 101, 102, 103, 104, até concluir a contagem que finaliza a sentença do número 100, que é quando passa para o número 200, certo? Então, isso nós conversamos na aula onde falava, na conversa vem, onde perguntava qual a leitura do número maior que 100, não é isso? Então, aqui nós estamos vendo também que o número maior de que 100, eu leio 100, 100, 200, 300, eu já vou lendo de acordo com o número da centena, né? 400, porque está representado pelo 4, por isso que ele é 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Por que que essa aqui são centenas exatas? Porque eles terminam com a dezena e unidade 0, né? Não tem dezena e não tem unidade. Então, é uma centena exata, são centenas exatas. E as não exatas são quando elas ganham números na dezena e na unidade, como você vê aqui também no nosso quadro proposicional, tá certo? Aqui nós temos. Como que nós vamos fazer essa leitura? Nós falamos que a leitura do número maior que 100 é 100, 200, 300. Então, toda vida que você for ler um número com 3, né? Com 3 números, né? Algarismo, o que é que você vai ler? Você vai ler de acordo com o número que está na frente. Se for 1, é 124. O 20 representa a dezena e o 4 a unidade. 267. 200 representado pelo número 2. 60 pelo número 6. E 7 pela unidade 7. Certo? Então, espero que vocês estejam entendendo bem direitinho. E vamos responder as fichas, né? Juntinhos. Então, nós já estudamos sobre as centenas exatas, as não exatas. Vamos escrever agora, exercitar a ortografia, a parte da escrita. 302. 302. 150.
150, 267, 267, 489, 489. Vamos dar continuidade na página 47 da nossa ficha, ainda trabalhando com sequência numérica. Essa sequência numérica aqui, a letra A, ó, você vai continuar com os números que estão faltando. 366, 367, 368, 369, 370, 371. Essa sequência foi de 1 em 1, né, numa ordem crescente. 130, 132, 134, 136, 138, 140. Uma ordem crescente de 2 em 2. Sequência numérica 2 em 2. 123, 122, 121, 120, 119 e 118. Sequência é uma sequência numérica também, é uma sequência, mas que é uma ordem que decrescente. Começou do maior para o menor, certo? E agora nós vamos fazer a leitura também com os nossos dinheiros, certo? Quanto que eu tenho aqui? Também trabalhando centenas, né? Porque aqui, ó, nós podemos perceber que tem notas de 100. Então, eu tenho 100, 200, 300, 350. Então, eu escrevo 350. Vamos agora para a página 48, dando continuidade a essa atividade ainda com as cédulas, né? Nós temos aqui 100, 120, 140, 150, 160 reais, né? Nós estamos trabalhando o real aqui. Então, aqui eu tenho 50, 70, 80, 85, 87. Eu tenho 87 reais. Lá no começo, na abertura do nosso slide, nós falamos sobre o símbolo que a criança estava segurando na mão, né? Sobre a adição, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando. Existe também outros símbolos na matemática, que é o símbolo de igualdade e de diferença, certo? Então, quando você junta, quando você subtrai, quando você multiplica, você sempre vai colocar é igual a... Então, esse sinal de igualdade é representado por esse tracinho aqui, que vocês estudaram na página 48 da nossa ficha também, né? E o de diferente é os dois tracinhos, cortando ele no meio, né? Então, aqui você vai ver a continha e vai perceber que 60 menos 40 é igual a 20, né? E 80 menos 60 também é igual a 20. Então, esse sinal aqui é de igualdade. Aqui nós já vamos ter uma resposta diferente, porque 30 mais 2 é igual a 32. E 30 mais 8 é igual a 38. Então, o resultado da adição é diferente. Aqui nós temos o símbolo da subtração, ó, tem um tracinho aqui, né? Então, 40 menos 5 é igual a 35. E 30 menos 5 é igual a 25. Qual o sinalzinho que você vai usar? Você vai usar o sinal de diferente, tá certo? O sinal de diferente para representar essa opção, tá certo? No item B, aqui do ladinho, dando continuidade, nós temos 25 mais 5, que é igual a quanto? 30, né?
E 50 menos 25 é igual a quanto? É 25. Então, o sinal que eu vou usar aqui, o resultado é diferente, né? Então, 30 menos 2 é igual a 10. 50 menos 40 também é igual a 10. 50 mais 8, 58. 60 menos 2 também é igual a 58. Então, o sinalzinho que vai ser usado é o sinal de igualdade. Aqui a gente também está trabalhando os símbolos, né? Os símbolos na matemática, tem os números, o sinal de igualdade, de diferença, os sinais que representam as alterações, né? Então, temos vários símbolos, como nós estamos trabalhando no português também, a importância dos símbolos na nossa vida. Na quinta questão, vocês vão seguir uma sequência com cores, né? Usando as cores que estão aí. Nós trabalhamos uma sequência numérica, agora nós vamos trabalhar uma sequência em cores. Aqui, preto, verde, vermelho, preto, verde, vermelho, preto, verde. Se você falou vermelho, você coloca o nome lápis vermelho, ok? No item B, também uma sequência usando as cores amarela e azul, você vai colocar, aqui você tá vendo que segue uma sequência, mas aumenta a quantidade, aumentou aqui a quantidade de lápis, tá vendo aqui, ó, azul, amarelo, 1, azul, amarelo, 2, azul, amarelo, 3, azul, amarelo, aqui era para fazer mais um amarelo, né, que é uma sequência com 4. Então, o lápis que você vai desenhar aqui, vai colocar também, é amarelo, tá certo? Então, e aqui, qual lápis que você vai desenhar nesse espaço aqui para completar? Se você falou que é o lápis roxo, você acertou. Vai desenhar um lápis roxo, vai colocar o nome do lápis, ok? Vamos para a página 49, fazer, né, relacionar as continhas, encontrando os resultados, né, das colunas corretamente, certo? Então, eu tenho aqui, para você calcular, é muito fácil, você pode pegar o 1, o 3 e o 2, olha, os números iniciais. No caso da unidade, junta só ele. Então, você formou o número porque você pegou de cada número representando, você pega a dezena, que é o primeiro número, você pega a centena e você pega a centena, a dezena e pega a unidade, formou o número 132. Então, 240, 115, 420, 231 e 151, certo? Então, você tanto vai poder identificar como você vai reconhecer o número, né? Conhecer, identificando cada número, né? As centenas que nós estamos estudando agora. Então, aqui nós temos um caminho, uma trilha, vamos chamar de trilha, que vocês vão seguir uma trilha. Então, aqui é uma trilha com a regra que é de 1 em 1, como vocês podem perceber. Olha, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Lembrando que vocês iriam completar com a casinha que está faltando o número, né? E o número que estava faltando é esse que está em destaque em vermelho, tá certo? E na B tem outra trilha também a ser seguida, no livro de vocês é uma abaixo da outra, eu coloquei assim, questão de visualização para a gente ficar na mesma página. Nós vamos fazer uma sequência de 2 em 2. Começou com 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 e 136. Na página
na página 51, vocês vão encontrar e vão pintar, né, em cada TVzinha dessa, a quantidade que representa aí o número indicado de pontos. Então, vocês vão pintar 3 casinhas com as bolinhas que tem o número 30, porque representa o 300, 5 com 10, que são as centenas, e 3 bolinhas com o número 1, que para formar o número 3, para formar o número 353. Repetindo, vão pintar 3 bolinhas com o número 100, 5 bolinhas com a centena, né, 10, certo? O número 10, vão ter que pintar 5, e 3 com o número 1, que representa a unidade, para formar 3 unidades, certo? Então, nessa segunda, que é 144, no de vocês estão numa ordem diferente, a organização, mas os números são o mesmo. Você vai pintar uma casinha com o número 100, 4 com o número 10 e 4 com o número 1, que representa a unidade. Na última TV, no último computador, como vocês queiram, vocês vão pintar 2 de 100, né, que representa o número 200, e 2 unidades, porque o número em destaque é o número de pontos, 202 pontos, certo? Então, na página 152, vocês vão olhar o quadro, né, de funcionários de uma empresa, né, e vão contornar o máximo de grupo de funcionário que você puder, certo? Você vai fazer grupos, né? E você consegue formar, gente, 12 grupos, certo? Vocês conseguem formar 12 grupos, certo? Quantas dezenas de funcionários tem na empresa? Tem 12 dezenas de funcionários. Então, você vai formar 12 grupos, cada um com 10, né? Certo? Que a dezena são 10. Então, você vai formar 12 dezenas, né? Quantos funcionários não foram agrupados, que ficaram de fora? Você agrupou, né? Fez grupinhos com 10, formou 12, mas ficaram de fora alguns. Vão ficar de fora, na contagem de vocês, 8 funcionários, porque a empresa toda tem um total de 128 funcionários, não é um número exato, então vai ficar alguns números soltos que representam as unidades. O 8, né, representa a unidade, por isso que não foi agrupado na dezena, né, não formou 13 dezenas, formou só 12, porque 8 são unidades. Quantos funcionários da empresa passará a ser no próximo mês? 148 funcionários. Por que foram chegados a essa conclusão? Porque se acrescentou, ó, certo? Esses contratados, né? Mais contratados na empresa, que foram 20, né? Então, se tinha 128 e somou com mais 20, formou o total de 148 funcionários que serão contratados. Aqui fica a minha dica de estudos. Essa semana a gente vai acrescentar na sexta-feira algumas atividades extras, mas para vocês exercitarem leitura, para vocês lerem o paradidático, exercitar a tabuada. A gente vai mandar esse suporte na sexta-feira como um lembrete de estudo, tá certo? Fica a dica aqui para vocês continuarem estudando a tabuada, a princípio de adição de 2 e de 3, e começar já os estudos também da tabelinha de 4. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.